Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar mais uma vez sobre técnico brasileiro esperneando pelo fato de que provavelmente é um estrangeiro que vai comandar a seleção brasileira no que resta desse ciclo de Copa e talvez no próximo ciclo de Copa, né? Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas tudo indica que o Jorge Jesus é o grande favorito, ele já está abrindo mão de muita coisa ali para poder ingressar à seleção, ele está fazendo todo o trabalho para poder ser o escolhido pela CBF. E assim, né, a verdade é que na lista de possíveis candidatos aqui no Brasil, talvez o que teria mais chance é o Felipe Luiz, pelo início que ele tem no Flamengo, mas convenhamos, né, o cara acabou de começar a carreira dele como técnico, então não seria até justo com ele, né? Eu acho que ele tem que continuar no Flamengo, continuar a ganhar experiência, e quem sabe no futuro ele vire o técnico da seleção brasileira, né? Mas fato é que o Brasil precisa de algo novo, algo diferente. Só que assim, o corporativismo dos técnicos brasileiros, nessa panelinha, se podemos dizer, é um negócio muito curioso, né? Porque após a demissão do Dorival, era meio óbvio que o Brasil iria para um técnico estrangeiro, seja o Ancelotti ou seja o Jorge Jesus, que eram os dois grandes nomes estrangeiros ligados à seleção, né? E aí vem o Renato Gaúcho falar, né? Falar o que os portugueses ganharam aqui. Eu acho engraçado que os argumentos deles são ruins, né? O que os portugueses ganharam aqui? Os últimos 3 brasileirões? O técnico português, né, que ganhou lá em 2019 o Brasileirão e ganhou a Libertadores, se não me engano, na semifinal da Libertadores, fez 5-0 no Grêmio, treinado pelo Renato Gaúcho. O cara vai lá e fala, o que os portugueses fizeram aqui, né? Ganharam aqui. Aí ele vai falar sobre tempo. O Jorge Jesus não teve muito tempo, né? Ele assumiu no meio da temporada, entregou aquele time lá. Então, assim, ele teve ali algumas semanas de treino extra, né? Acho que por causa da Copa América, sei lá. Mas, cara, a verdade é que o trabalho do Jorge Jesus mostrou-se diferenciado porque ele se mostrou um técnico taticamente acima do que estamos acostumados a ver aqui no Brasil. E isso, obviamente, é uma coisa que o ego dos técnicos brasileiros me parece assim, não aceitar bem. E a verdade uma coisa que eu falo, é vergonhoso, mas é a mais pura verdade. Esses caras estão torcendo pelo fracasso do Jorge Jesus na seleção brasileira, né? A seleção, ela vive hoje seu pior momento nos últimos anos. Desde o 7-1 o Brasil não está sendo tão humilhado. Essa derrota para a Argentina ela foi péssima em todos os sentidos. A gente foi humilhado dentro de campo e até fora de campo, porque os argentinos agora estão humildes. Eles estão com pena da gente. Os caras estão tentando até amenizar a declaração do Rafinha. Não, o Romário induziu ele não queria falar isso, né? Cara, até na humildade, até em ser podemos dizer, o cara de maior valor, a Argentina tá ganhando da gente. É nesse ponto de estrago que chegou, e é um ciclo todo comandado por técnicos brasileiros até agora. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. E um detalhe que eu acho interessante técnicos de metodologia diferente, né? É um cara que tá ali trabalhando com base, o Ramon Menezes, né? Aí vai o Diniz, um cara que gosta de futebol ofensivo. E teoricamente o Dorival deveria ser o maleável, o cara que é inteligente, o tático, o cara que ajusta o time conforme a necessidade, porque foi assim que ele foi visto no Flamengo, entende? E assim, deram errado. E a gente tem também o Tite, que era o antecessor. O cara fracassou em 2 Copas, gente. Não tem como não tirar a responsabilidade do Tite naquelas quartas de final. Eu fico até revoltado que as pessoas vêm justificar com azar. Não foi azar. A Bélgica era uma seleção forte. Eu acho que o Brasil entrou muito de salto alto naquele jogo e não tinha razão para isso. O Brasil não estava brilhando em termos de futebol jogado naquela Copa. E aí aquele negócio, toma o primeiro gol, toma aquele contra-ataque, e aí a Bélgica fecha a casinha e falta criatividade ofensiva no Brasil. É nítido, o Brasil ali é totalmente engessado. Acho que muito pouco se comenta que o único lance que eu vi do Neymar grande naquele jogo foi o chute que o Courtois defendeu, que aí é no talento dele, mas o fato que ele passou o jogo todo sendo completamente anulado pelo Fellaini é um negócio que me irrita, porque no final o Tite não fez mudança quase nenhuma na formatação do ataque do Brasil. O Brasil ficava finalizando, mas assim, uma finalização que não fosse clara não é uma super ameaça para um goleiro igual o Courtois. E assim, o time que está enfrentando um time que tem na defesa nomes como Vertonghen, o Kompany, precisava de mais criatividade e ousadia e não teve. E aí vai contra a Croácia, para mim é muito pior que a da Bélgica. A da Bélgica eu até aceito mais, porque é uma seleção muito talentosa, mas a Croácia é uma geração envelhecida, era uma seleção assim que nitidamente não estava vivendo o seu melhor momento, quase foi eliminado na fase de grupos, e o Brasil foi extremamente estúpido na formatação de meio campo, colocando o Neymar de 10,
só dois meio-campistas de origem para tomar conta de três, que são de excelentíssimo nível, como o Brozovic, o Kovacic, o Modric, obviamente, né? E assim, esses caras, mesmo veteranos, acho que todos os três têm mais de 30 anos de idade, né? Talvez só o Kovacic tenha menos, né? Mas, cara, eles dominaram o meio-campo ali e o Brasil não controlou o jogo em nenhum momento. O Brasil não esteve, tipo assim, machucando a Croácia, porque o meio-campo estava desmontado. E aí, até abre o placar na frente, mas mantém a formação, mantém os problemas. O Brasil não estava confortável no jogo. Levou um empate, nos pênaltis fomos eliminados. Tudo para na semifinal chegar ao Scaloni, colocar o meio-campo povoado e ganhar da Croácia fácil. A Croácia levou um 3-0. Levou ali uma vitória, né, que assim, no final dos contos era previsível pela maneira que a Argentina vinha jogando e pelo que a Croácia não vinha jogando. Para mim irrita o fato que a Croácia não fez uma Copa de grande futebol. A 2018 era diferente, estava jogando melhor. Havia jogadores ali, ainda tinha o Mandzukic, né? Tinha outros jogadores jogando melhor futebol. Perisic também estava em um momento melhor. Era uma Croácia bem mais forte que a de 22, mas o Brasil perdeu para aquela Croácia. Então, a questão é, o técnico brasileiro mais gabaritado, que é o Tite, ele não conseguiu fazer uma análise simples de meio campo. Então, como é que os técnicos brasileiros, assim, ficam falando que a gente não deve nada para os técnicos estrangeiros? Assim, eu falo muito, eu fico pensando, acho que o Roger Machado ia fazer bem aqueles filmes dos irmãos Zucker, né, aquelas comédias pastelão dos anos 80, Corra que a polícia vem aí, porque você faz aquelas piadas mó idiotas com a cara séria, porque se o cara realmente acredita e assim, vamos falar, o Roger Machado é um cara, gente, que só ganhou estadual na vida. Ele não ganhou Brasileirão, ele não ganhou Copa do Brasil, não ganhou Sul-Americano, não ganhou Libertadores. O currículo desse cara é só estadual. Os títulos do Roger Machado iam uma Recopa Gaúcha e estadual. Ganhou o Campeonato Mineiro com o Atlético, entende? É isso que o cara ganhou na vida dele. Estadual. O cara falar que os técnicos brasileiros, né, que no final se resume a quem? Dorival, Cuca, Tite, Renato Gaúcho, o próprio Roger Machado, estão no nível dos estrangeiros, né? E assim, o Jorge Jesus para mim é melhor que esses caras. Mas assim, você vai falar que está no mesmo nível dos estrangeiros aí quando você cita lá nomes como Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Antônio Conte, Pepe Guardiola. Você acha mesmo que está no mesmo nível? Hansi Flick, você colocaria no mesmo nível? Não tá, assim. Eu posso citar o Scaloni é argentino, ele é melhor do que esses técnicos brasileiros. Eu não acho que isso tenha que ser alvo de debate também, né? Olha o que o cara tá ganhando aqui. A Argentina finalmente achou um técnico maleável que encaixa na seleção e eles estão dominando o futebol sul-americano. É verdade, ganharam as últimas duas Copa Américas, ganharam a Copa do Mundo, eles não perdem para o Brasil desde 2019, que é vergonhoso, o Brasil não conseguiu vencer uma partida da Argentina em quase 5 anos. Eu acho isso vergonhoso, o Brasil tá uma freguesia desses rivais que a gente estava fazendo piada, o Richarlison estava fazendo piada, e olha como é que a gente está agora. Então, assim, é revoltante ver a situação do jeito que ela está desenhada e ver técnico brasileiro com ego ferido. Eles construíram isso, entende? Os técnicos brasileiros ajudaram a construir, foram arquitetos da situação atual. É por isso, olhando a situação hoje que o Brasil está, porque não é uma seleção ruim de talento, mas está completamente perdida taticamente, é que a gente tem que recorrer para o estrangeiro. Ninguém aqui se mostra capaz, ninguém aqui se mostra realmente com capacidade de reverter essa situação e colocar o Brasil nos trilhos para um título de Copa do Mundo. Então, assim, falta maleabilidade ao Tite, falta, assim, mais leitura também para o Dorival. O Dorival chegar com 4 atacantes para enfrentar a Argentina com aquele meio campo povoado. Achou que ia ganhar na ousadia da Argentina, né? O Renato Gaúcho não tem qualidade para ser técnico de seleção. Essa é a verdade. O cara pode ficar falando à vontade, mas já tem tempos que não faz um grande trabalho no Brasileirão, né? O segundo lugar dele lá no Brasileirão de 23, né? Ele tem que agradecer muito o Luis Soares, né? Porque salvou a defesa tenebrosa que ele arquitetou. Então, assim, ir atrás do Jorge Jesus é uma consequência natural da falta de qualidade que está tendo os técnicos brasileiros nos últimos anos. São 3 técnicos, são 3 últimos brasileiros ganhados por portugueses. Isso não é acidente, isso não é fruto do acaso. Isso é uma coisa assim que é muito nítido, assim, que é um futebol brasileiro que não está conseguindo entregar técnicos com tanta qualidade assim. Realmente falta renovação. Agora está vendo o Felipe Luiz, que é muita herança também do que ele fez lá na Europa, lá com o Simeone, com o próprio Jorge Jesus aqui no Brasil, entende? Então, assim, aí veio o Roger Machado falar assim,
porque o Jorge Jesus pediu o telão. Não foi ele, né? Foi o Paulo Souza. Mas vai, sabe, se eu peço uma TV de 42 polegadas, eu sou um pardal, entende? Cara, é um método de treinamento. Eu acho assim, eu acho o telão uma coisa que vai mudar algo na questão tática, né? Não acho, sinceramente. Mas a questão é, ele tá tentando implementar o método dele. Deu errado lá pro Paulo Souza, mas assim, o fato de ter telão ou não vai definir a qualidade do técnico. Não acho que isso aí vai ser. Você possa resumir o técnico estrangeiro apenas ao cara pedir alguma coisa para ajudar na questão tática, entende? Até porque, assim, com telão ou não, você já falando do Jorge Jesus, o trabalho de maior número de pontos nos pontos corridos do Brasileirão é dele, o melhor ataque da história do Brasileirão é dele. Então, assim, ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Brasileirão, ele ganhou títulos que o Roger Machado não ganhou. E assim, é um cara que tem sucesso também no futebol estrangeiro, porque assim, o Jorge Jesus foi técnico aqui no Brasil, não é verdade. Ele já foi várias vezes campeão português com o Benfica, inclusive o técnico com mais títulos na história do Benfica. Ele teve uma campanha de muito sucesso também no Sporting. Obviamente não foi campeão português na época, mas assim, ele fez o time bater de frente com o Benfica do Rui Vitória, que o elenco do Benfica era muito melhor. Ele encerrou um jejum de títulos no Fenerbahçe recentemente. O trabalho dele no Al Hilal, eu sei que é futebol saudita, mas você vê a disparidade pro Al Nassr, é um negócio grande. O Al Nassr também tem um elenco muito bom. Então, assim, é um técnico de bastante qualidade. Eu acho que é bom que ele venha pro Brasil, até pra gente testar algo diferente. Não temos garantias que vamos ganhar a Copa com ele, mas a verdade é que o que tem de garantia esses técnicos brasileiros, pelos seus egos, vão torcer contra. Vão torcer pelo fracasso só para eles tentarem cantar de galo depois. Porque tá muito nítido isso. Os caras chegarem na imprensa, ficarem falando isso, tentando desqualificar, e no final, assim, desqualifica sem ter nada a apresentar. Essa é a verdade, né? Porque eles vão lá criticar os métodos e tudo isso, mas é o que eles podem fazer. O que eles têm a apresentar? O que o Roger Machado vai apresentar? Os estaduais dele? Esse trabalho dele no Internacional tá sendo bom? Tá sendo bom. Mas fazia tempo que ele não fazia também um super trabalho. Fez um trabalho bom ali no Juventude, foi premiado com o Internacional. Mas tem que lembrar, o trabalho dele no Fluminense há pouco tempo atrás foi horrível. O trabalho dele no Grêmio também foi tenebroso. Então assim, não é como se o cara também só fosse um monte de trabalhos bons, o cara injustiçado. Como eu disse, o cara só ganhou o estadual até agora. Então é muito triste que os técnicos brasileiros, em vez de fazer uma meia-culpa, ficam tentando desqualificar os métodos dos caras, nem ter a capacidade de, assim, antes de fazer uma declaração dele, saber se foi o cara que fez o negócio do telão, entende? Cara, é ridículo, né? Então, o Brasil, assim, infelizmente fica nessa mediocridade, porque os nossos técnicos se recusam a evoluir e tentam ali apelar para esse negócio do preconceito, tá? Porque os brasileiros vocês acham que é complexo de inferioridade. Não é um complexo de inferioridade, é um fato. Os técnicos brasileiros, infelizmente, estão atrás dos estrangeiros. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.